Olá, sou o Hugo Vasconcelos, o dono da QCursos Networks, né, e venho aqui apresentar mais um curso aí na área de programação. Eu tenho mais de 170 cursos, a maioria nessa área de programação, e já é um curso avançado aí utilizando o ASP.NET com MVC, onde eu explico, né, como trabalhar com banco de dados SQL. Então a gente utiliza aqui um banco de dados SQL, né, com uma tabela de usuários. Aprendemos a fazer o CRUD todo utilizando as classes aí em MVC, né, com edição, deleção, né, atualizações, consultas, tudo, inserção. E depois que nós temos esse CRUD funcional, né, já aplicado aqui em classes de domínios, em repositórios, né, em aplicações DOS e web, então tudo explicado aqui de forma de como associar, reaproveitar o código, né, o que o MVC mesmo nos possibilita trabalhar. Depois que nós temos isso, eu explico então aquilo que é um pouco mais complexo dentro desse curso e é muito utilizado, tem sido exigido, né, dentro das empresas. Se você for programar sozinho, você não vai precisar provavelmente disso, né? Até do MVC você não vai precisar, como foi explicado no módulo anterior. Eu aconselho vocês terem acompanhado o primeiro curso, que é ASP.NET com MVC, antes de acompanhar esse. Então, ali eu explico a estrutura do MVC. Aqui nós já estamos aplicando o banco de dados para desenvolvimento de sistemas. Então, entra muita coisa, né? Entra classe, entra as aplicações, porque, por exemplo, o seu projeto web, que carrega o MVC, os modelos, os controles, as views, ele não vai comunicar diretamente com o banco de dados. Ele vai comunicar com uma aplicação. Essa aplicação vai ter, né, uma comunicação com o domínio que carrega as classes aí, as informações do banco de dados, e essa aplicação, através do domínio, se comunicará com os repositórios. E aí que está, né, a grande diferença de você trabalhar com MVC e saber estruturar o seu projeto. No final aqui, um mesmo projeto com uma mesma tela, nós aplicamos dois frameworks para banco de dados diferentes. Então, esse mesmo projeto, com os comandos de salvar, né, de fazer os cadastros, fazer edição, tudo isso que você está vendo, eles servem tanto para ser executado em um banco de dados do Entity, né, com o Entity Framework, quanto no banco de dados SQL com o ADO. Então, eu posso utilizar dois bancos de dados diferentes aqui, para uma mesma aplicação, sem ter que modificar nada praticamente, só criando aqui para ele, né, um outro repositório. Então, tem um repositório ADO que salva aí em SQL com ADO e tem um outro em Entity Framework, que vai então salvar para mim, né, e passar essas informações para o banco de dados via Entity Framework, que poderia ser MySQL, poderia ser Access, poderia ser Firebird, poderia ser qualquer outro banco de dados. Eu vou rodar aqui com o ADO, que é o que está padrão, né? E para que eu possa rodar isso aqui, para que vocês entendam, em um outro banco de dados, puxando da mesma aplicação, basta eu criar uma instância e fazer ele puxar aqui a classe, né, do outro banco de dados, que seria do Entity Framework. Então eu explico tudo isso, eu mostro como dividir, organizar o projeto, né? A gente começa do zero realmente, com classes básicas ali, testando o CRUD, depois a gente vai incrementando, né, no decorrer do curso. Então, assim, para quem quer focar em MVC, focar em trabalhar em desenvolvimento em equipe, esse curso ele é indispensável, ele é essencial. Aqui nós vamos ter uma parte de cadastro, uma coisa bem simples, na verdade, né? Não montei nenhum sistema, agora a gente vai começar a entrar já no próximo módulo, já com o primeiro curso de desenvolvimento de sistema mesmo, porque tudo que eu tinha para explicar referente ao ASP.NET e ASP.NET com MVC já foram explicados nos cursos anteriores, então a gente já tem esse material, agora é colocar isso em prática e desenvolver os sistemas. Então aqui ele tem uma consulta, né, de todos os dados no banco de dados. Essa consulta vai funcionar tanto com o Entity quanto com o ADO, né? Qualquer banco de dados que você associar ali vai funcionar, ele vai conseguir fazer a consulta sem você ter que ficar reprogramando o código, tá? Já isso aqui é interessante. Aí vai ter os campos para poder fazer edição, para poder fazer deleção, né, para visualizar aqui os detalhes dos dados do banco de dados. Então é aquele CRUD básico, né, para fazer cadastro. E uma coisa interessante também que você vai aprender nesse curso é utilizar as classes aqui do próprio ASP.NET, né, que vai gerar um código HTML de forma padrão. Então a gente não ficou criando formulário, criando label, nada disso. Nós utilizamos as classes que geram isso já de forma automatizada. Então a gente consegue aí, né, trabalhar essas informações aí
de forma fácil. Fizemos também algumas organizações aqui quanto a validações, algumas coisas que eu não tinha explicado no curso anterior, né? Eu dei uma implementada aqui também. Então, assim, tudo que era necessário para iniciar na criação de sistemas com MVC já foi passado nesses dois cursos aí, né, de introdução ao MVC e MVC com banco de dados. E a partir dos próximos cursos agora vão ser uma série de desenvolvimento de sistemas. Eu peço aí a quem acompanhe para dar sugestões, dar dicas aí, né, fica bem mais fácil para que eu saiba o que vocês estão querendo, para que eu possa montar um material, né, aí voltado para o que o mercado hoje em dia pede. Então eu já tenho muitas ideias aqui, já muitas solicitações, vou estar fazendo esses primeiros sistemas em cima dessas solicitações e eu pretendo ainda criar muito material aqui utilizando essa tecnologia que foi, né, atualizada recentemente com a MVC aí, ficou muito boa e fácil de trabalhar. Um abraço, espero que vocês acompanhem aí o curso e gostem, e até as próximas aulas.